Muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, dados esses avisos, em Lucas capítulo 24. Abra sua Bíblia lá em Lucas, o Evangelho, Lucas capítulo 24. Eu não tenho dúvidas que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus tem nos conduzido também nessa noite. Você crê nisso? Eu creio nisso, eu creio que o Espírito Santo age, move o nosso coração, nos faz nos acender em relação à chama do nosso coração, em relação à pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu creio piamente de que o Senhor vai continuar falando à igreja que é dele, a igreja que é exclusivamente dele, comprada por ele, remida por ele, aguardando o retorno dele daqui a algum tempo. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Do 13 ao 35. É um texto conhecido de todos nós, fala sobre aqueles dois discípulos que estavam em Jerusalém, mas eles vão se frustrar, ficarem frustrados pelos acontecimentos, ou pela falta de um acontecimento, não é? E eles então resolvem sair de Jerusalém, dar as costas a tudo aquilo que estava acontecendo ali, e vão para esse local, essa outra localidade que é Emaús. E eu quero, amados, nessa noite, falar um pouco sobre esse impacto que a ressurreição de Cristo precisa causar nas nossas vidas diárias. O impacto da ressurreição de Jesus Cristo precisa causar um impacto diário na minha vida e na sua vida. Nós temos muitas expectativas enquanto estamos vivendo aqui. Assim como esses irmãos. Eles tinham expectativas, mas a expectativa deles foram frustradas. Por vezes as nossas também são. E ter então a verdade da ressurreição muito clara na nossa mente e no nosso coração, nos faz prosseguir a caminhada, mesmo que as expectativas falhem, mesmo que as coisas vão acontecendo no nosso viver diário, que fogem do nosso controle, fogem dos nossos planos e planejamentos. Ter essa verdade muito inculcada na nossa mente e no nosso coração, meus amados e queridos irmãos, faz toda a diferença para que Jesus Cristo, a sua obra de salvação, a sua manifestação naquela cruz, morrendo e ressuscitando, cause em nós um impacto tão grande de que nós venhamos a viver aqui nesse mundo. Mas pelo impacto da cruz e da ressurreição, nós não fiquemos cabisbaixo com os impactos que sofremos na nossa vida diária. O impacto da cruz, o impacto da sua morte e o seu ressurgir, cause em nós aconchego, cause em nós cura, cause em nós contentamento, cause em nós amor, cause em nós perseverança para continuarmos caminhando com Ele em todo o tempo. Vamos à leitura desse texto, que é fascinante. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe
o que aconteceu lá, nesses últimos dias, ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, nós o quê? Esperávamos, expectativa, que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua santa palavra, Pai. E continua nos conduzindo nessa noite, ó Deus, para que o nosso coração possa sair daqui com contentamento, em saber, ó Deus, que o Senhor Jesus, o nosso Senhor, não está mais naquele túmulo, mas Ele ressuscitou o 3º dia, e está vivo e reina no seu soberano trono. Nós te louvamos e continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a ressurreição é o fato mais extraordinário do mundo. O fato mais extraordinário que o mundo já presenciou. Nada é tão significante, que já aconteceu, que está acontecendo, ou que acontecerá. Pode ser qualquer coisa que tire você, sabe assim, de súbito, de uma novidade que venha acontecer, de uma nova invenção que venha, enfim, a IA está aí, uma grande invenção, não é? Mas nada supera a grandiosidade, o fato extraordinário da ressurreição de Jesus Cristo. Nada. Porque sem a ressurreição, amados, não existe o céu. Não existe a morada eterna, ao qual o Senhor está preparando lugar para os seus filhos. Sem a ressurreição não existe esperança. Vai esperar o que sem ressurreição? Não tem o que se esperar. E se não tem ressurreição, os que morreram crendo teria sido tudo inútil. Não tem como. Sem a ressurreição, toda a história do cristianismo é uma farsa. Toda pregação que você ouviu até hoje não passa de discurso. Sem a ressurreição, amados, toda reunião não passa de um ajuntamento de pessoas
que têm alguma coisa em comum, mas nada mais do que isso. Sem a ressurreição, a morte de Jesus teria sido como qualquer outra morte. Não haveria evangelho, não haveria salvação, não haveria justificação, não haveria santificação, não haveria glorificação. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria nada. Paulo fala muito bem, e você sabe disso, lá na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, a primeira aos Coríntios, capítulo 15, a base ali, ele vai ser muito contundente sobre a ressurreição de Jesus. Da base da nossa fé está justamente na ressurreição de Cristo dentre os mortos, algo que ao longo da história tentaram abafar, tentaram esconder, tentaram trazer outras ideias contrárias, e até hoje há tentativas nesse sentido, mas a ressurreição de Cristo é tão real quanto você que eu estou vendo aqui nessa noite. A ressurreição de Cristo foi algo tremendo, que trouxe vida na nossa vida. Porque se Cristo apenas tivesse morrido, nós também só iríamos morrer. Mas porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu e você ressuscitaremos também com Ele. Falar em ressurreição é falar sobre vida. Falar sobre ressurreição é falar sobre aconchego do Senhor, falar sobre presença dEle em nós, no meio de nós, entre nós. Falar de ressurreição, amados, é tudo que nós cantamos aqui nessa noite, que alegra o nosso coração, que nos emociona. Cantar, por exemplo, a bondade de Deus. Amados, é uma das canções que eu mais gosto de ouvir, porque me remete a um Deus bondoso, apesar da minha pequenez, apesar dos meus pecados, um Deus que, sabe, anda comigo, está comigo e me perdoa diariamente. Cantar canções, essa última, que eu sou péssimo em gravar nome, e cantar então sou pior ainda. Essa última aí não tem como, os olhos enchem de lágrima. Enchem de lágrima em ver um Jesus que nos atraiu para perto dele por meio da sua ressurreição, que nos comprou com alto preço, ressuscitando ao terceiro dia, nós nem merecendo nada do que ele fez. Isso é maravilhoso pensar nisso, amados, na ressurreição de Jesus. Por isso que a ressurreição é a base da nossa fé. E se isso, amados, não conduzir a nossa caminhada aqui, nós estaremos sujeitos ao desânimo e à apatia espiritual. Se nós não caminharmos aqui nessa vida, enquanto estivermos aqui, pensando na obra de Jesus, no seu levantar daquele túmulo, a nossa fé pode, de alguma forma, esfriar. A nossa fé pode enfraquecer. Porque veja o que aconteceu com esses discípulos que estavam aqui, ali, vendo todo aquele episódio, tudo que estava acontecendo. Esses dois discípulos que vão agora para o caminho de Emaús, nos mostram essa realidade de pessoas que deixaram de focar e de entender e de crer ainda mais na ressurreição. Porque no final do verso 17, que a gente acabou de ler, eles estavam como? Entristecidos. Entristecidos. Cristo, amados, havia ressuscitado. Era para aqueles discípulos estarem eufóricos, era para aqueles discípulos estarem contagiantes com essa notícia, era para aqueles discípulos terem sido impactados com essa verdade, mas eles ficam entristecidos. Eles não se alegram. Para pensar sobre este fato. Nós estamos aqui falando sobre esses dois discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, eles viram os milagres de Jesus, participaram diretamente do ministério terreno de Jesus, e eles estão aqui desolados, entristecidos, cabisbaixos, indo para longe de tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém. E vale pensar de que esses dois aqui
estavam nessa situação, saem os que ficaram trancados com medo dos judeus. Vale lembrar disso. Eles também não estavam, tão animadinhos assim, ficaram trancados. Queridos e queridas, por vezes nós nos encontramos assim também, desanimados, entristecidos, e a vontade é fazer o que eles fizeram. Quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos de vista aquilo que precisa nos trazer esperança, nós ficamos cabisbaixos. Nosso coração deixa de aquecer. A vida vai sendo vivida sem o impacto da ressurreição, da obra de Jesus, sem o impacto de Cristo na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida diária. E às vezes, essa nossa Emaús não significa que seja geográfica. Talvez a gente nunca saia de Angra dos Reis. Talvez a gente nunca saia da Japuíba e nunca saia dessa igreja. Vamos morrer aqui. Mas pode ser que essa Emaús seja mais uma postura do nosso coração. Estando aqui, mas como se estivéssemos longe. Estando aqui, ouvindo o que ouvimos semana após semana, mas como que nada do que a gente ouve faz sentido mais. Já perceberam que o que acontece quando colocamos uma expectativa muito alta em algo e as coisas não acontecem como esperávamos que elas pudessem acontecer? Talvez isso aqui é um ponto para chamar a nossa atenção nessa noite. Porque esses irmãos aqui estavam com expectativas. E por vezes nós colocamos expectativas também em situações, em pessoas, em planos, em projetos, mas elas às vezes são frustradas. Isso causa desânimo, por que não? Você vai planejar, por exemplo, a sua viagem de férias, quando está chegando próximo da viagem, tudo já pago, tudo certinho, mas chega aí uma semana antes, 2 semanas antes, alguma coisa acontece, e aí você não consegue fazer aquela viagem que você planejou há tanto tempo. É um planejamento de vida que a gente tem. São várias situações que a gente vai botando expectativas em negócios que a gente gostaria tanto de fechar, mas eles não acontecem. São vendas que a gente perde. São negócios que são fechados. E por aí vai, amados. A vida é dinâmica. A vida não para. A vida não para em nenhum momento. O problema está aonde nós estamos colocando a nossa expectativa para vivermos aqui nesse mundo. O ponto é, o que é que realmente tem conduzido a motivação que me faz e faz você também acordar todos os dias, a levantar da cama para mais um dia de trabalho, seja ele fora ou seja dentro da própria casa. O que faz a diferença é aonde está a nossa esperança. O que é que realmente traz esperança ao nosso coração? E me parece, sendo repetitivo, que é essa a direção que esses discípulos estavam aqui caminhando, por uma decepção, por expectativas que não foram concluídas no coração deles. E a decepção veio. E a frustração veio. Verso 21, nós esperávamos que ele, quem havia de redimir Israel. Olha a expectativa desses irmãos. Eles estavam aguardando, esperando o Messias para poder desbancar o governo atual do seu tempo. Por conta de toda a opressão, de toda a situação delicada que viviam, a expectativa deles era tão terrena que trouxe frustração, desânimo. Ele prossegue, o verso 21, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram.
Cadê Jesus para desbancar o Império Romano? A lição da EBD tem sido muito interessante nesse aspecto. E aí hoje eu estava pensando aqui, não é? Até compartilhando com a Dani, sobre justamente essa ideia equivocada que muitas vezes, e foi muito bem explanado pelo pastor Ezequias hoje, que muitas vezes nós colocamos expectativas em reis terrenos. E aí eu me lembrei, né, e fui levado lá em João capítulo 18. Olha que interessante esse texto. João capítulo 18, verso 36, quando Jesus está naquele episódio ali e diálogo com Pilatos, não é? E aí a gente vai ver, olha a resposta que Jesus dá a Pilatos ali, ele foi levado para ser julgado por ele, aquela situação toda, você conhece a história. Ao verso 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, ou seja, os meus discípulos, se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Não é daqui. Aí Pilatos perguntou, então você é rei? Aí Jesus responde, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí, nesse diálogo, tem a última pergunta de Pilatos, o que é a verdade? E aí, depois do que ele faz essa pergunta, não tem resposta, ele depois voltou aos judeus e falou, eu não acho nele crime algum. Agora, repare que antes de Jesus ir para a cruz, ele tem esse diálogo, ele diz, o meu reino não é deste mundo. E aí quando ele vai lá em Mateus capítulo 28, depois já de ressuscitado, ele vai falar lá no verso 18, falando para os seus discípulos, comissionando os seus discípulos. E ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ao olhar para essa realidade, de um texto onde Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, mas que ele tem autoridade sobre o céu e terra, e nós somos chamados por ele, comissionados, para poder pregar o reino dele enquanto estamos aqui, isso me faz pensar de que a nossa luta por melhorias nesse mundo não é afrontando os reinos, mas é vivendo o Evangelho. Não é tentando desbancar os governos, mas é vivendo o Evangelho do reino. Então, se nós não fizermos isso, não entendermos essa realidade do reino e para que nós fomos chamados a viver aqui neste mundo, nós iremos ficar frustrados porque o mundo é frustrante. O mundo é frustrante. Colocar expectativas em melhorias no mundo é uma utopia. Agora, quando eu entendo de que eu preciso viver o reino de Deus aqui, os seus valores e princípios, e contaminar no bom sentido outros, eu estou mudando o mundo por meio do Evangelho. Eu estou transformando, ensinando os meus dentro de casa para eles serem no meu caso meninas, né? Transformadas pelo poder do Evangelho, para que elas influenciem outros. E assim cada um de nós. Esse é o reino. Essa é a expectativa que precisa causar no nosso coração de um Cristo que ressuscitou. E que tem uma mensagem, e nós temos uma mensagem, a mensagem da ressurreição, que é o Evangelho, amados. Trazendo boas novas ao pecador que estava totalmente desenganado. Eu e você estávamos nessa condição, totalmente distantes de Deus, virados contra Deus, e Ele nos alcança, nos redime, e muda a nossa história, transforma o nosso coração.
Então, nós não podemos ter as nossas expectativas pautadas e fundamentadas nas coisas desse mundo. O seu trabalho não é aonde você precisa colocar a sua expectativa. Não é e não pode ser. O seu futuro também não, promissor até. Não pode ter as expectativas que nutram no seu coração algum tipo de esperança. A gente vê por aí, e isso é muito fato, isso é um fato, né? Muitos se empenharam, se dedicaram a vida inteira estudando, se formando. Na pandemia vimos isso muito claramente. Só que tiveram que mudar de profissão porque não tinha como mais. Né? As coisas mudam, a vida é dinâmica. O que não muda, sabe o que é que não muda? Que nós temos um Senhor e Salvador. Por meio da ressurreição dele, nós podemos confiar. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O ato histórico da sua ressurreição é um fato que contagia e precisa contagiar o nosso coração por toda a nossa vida aqui nessa terra, em todos os momentos. Está com problema no trabalho, lembra da ressurreição, lembra de Cristo, da sua obra, e aqueça o seu coração para você saber lidar com aquilo que você está vivendo no trabalho. Está com problema na família, olhe para a cruz, olhe para Cristo, olhe o que Ele fez por você lá, e isso vai te ajudar, vai trazer esperança ao seu coração, para você buscar a ajuda necessária nele, para poder resolver os problemas e pendências que há na sua família. E por aí a gente vai caminhando, amados. Eles queriam um Jesus político que libertassem das mãos do Império Romano, como eu disse. Por isso que a esperança deles era o quê? Efêmera, transitória, até mesmo carnal. Esse é um grande problema, às vezes, que a gente encontra, não é? Porque, às vezes, nós somos muito carnais nesse sentido, não é? De viver com expectativas muito horizontal, né? Expectativas muito para o aqui e o agora, e a gente está esquecendo de que existe, sabe, uma Canaã celestial sendo preparada para mim e para você. Que enquanto estamos vivendo aqui, nós estamos sendo preparados para chegar lá. Aqui não é o nosso fim. Isso aqui não é o que define e determina a nossa vida. A nossa vida está garantida com Jesus na eternidade. Vamos passar por aqui vivendo o Evangelho. Vamos passar por aqui pregando o reino de Deus. E vivendo, sobretudo, o reino de Deus. Mas com os olhos na eternidade. Pensando nele, vivendo para ele, sendo dele como somos. Por isso que a ressurreição molda, ou deveria moldar as nossas expectativas com relação às demandas da vida e de todos os seus aspectos. Porque a ressurreição nos remete a algo maior, nos remete a viver aqui, com os olhos na eternidade. A gente precisa pensar nisso nessa noite. Nessa ressurreição de Cristo, que é mais do que um milagre extraordinário. Quer buscar na história aquilo que aconteceu de extraordinário, ok, a ressurreição foi extraordinária. Mas foi mais do que isso. Foi mais do que causar algum tipo de vislumbre visual. Foi muito mais do que isso. Foi mais do que a manifestação do poder de Deus, trazendo vida àquele que desceu ao Hades. Nós precisamos enxergar que essa ressurreição é Deus, amados, é Deus trazendo ordem ao meio do caos humano, suprindo todas as demandas do nosso coração para vivermos aqui neste mundo. A ressurreição é o brado de júbilo daquele que agonizou morrendo, mas triunfou ressuscitando. É isso. É na ressurreição que encontramos esperança diária. Eu quero que isso fique claro no nosso coração. Que você saia daqui
com as suas expectativas nele, em Cristo Jesus, no que ele fez por você naquela cruz, para que as suas expectativas aqui terrenas não sejam frustradas. Por isso que a primeira coisa que a gente vê aqui é o Cristo ressuscitado, ele está presente caminhando conosco. Ele é o Deus Emanuel mesmo, o Deus conosco. Os versos 13 a 16 traz esse fato, o Cristo que caminha conosco. Embora, amados, esse fato da ressurreição não estivesse naquele primeiro momento aquecendo o coração daqueles 2 discípulos, porque o verso 13 fala sobre isso exatamente. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estão indo embora. O texto está dizendo desses 2 discípulos que eles saíram de um contexto de onde tudo havia acontecido. O nome de um a gente sabe, do outro não, Cleopas. Alguns dizem, olhando para João 19, 25, que provavelmente poderia ser ali o esposo, né, de Maria. João 19, 25, e junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Há divergência quanto a isso. Mas embora, queridos, a frustração tivesse alcançado o coração deles, Jesus já havia deixado claro esse plano redentor. Eles não foram pegos de surpresa com isso. Porque lá em Marcos 14, 58, vai dizer assim: nós ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro não por mãos humanas. Jesus já estava falando sobre a sua ressurreição e os discípulos já sabiam disso. Só que eles estão indo para Emaús, dando as costas ao maior e mais importante acontecimento da história. Embora, queridos, eles tenham tido acesso a promessas, embora eles tinham tido acesso a informações, a gente vai ver isso aqui, eles vão embora. Verso 14 e 15, nós também somos informados que enquanto caminhavam e conversavam sobre esses últimos acontecimentos, que acontecimento? A prisão, o julgamento, a crucificação, o próprio Jesus aparece e começa a caminhar com ele. Olha o verso 14. E iam conversando a respeito de tudo que lhe ia acontecido. Aí o 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ia com eles. Os olhos fechados, corações entristecidos, e Jesus está ali. Eles não reconhecem de primeiro momento que era Jesus. E essa é a realidade de muita gente, infelizmente, não reconhecer de que Jesus está conosco. Não conseguem discernir sobre a presença de Jesus entre nós. Muitos comemoram as festividades que fazem alusão a Cristo, como, por exemplo, a Páscoa, sobre a sua ressurreição, sobre o seu nascimento, que é o Natal, mas não sabem discernir e entender o que isso tudo significa. Só que aqui a gente está falando de discípulo. Eles não reconheceram também. Queridos, de que forma deixamos também de reconhecer Jesus operando diariamente em nossas vidas? De que forma deixamos de reconhecer isso? Nós, por vezes, deixamos de reconhecer quando vivemos como se Jesus ainda estivesse naquele túmulo, mesmo sabendo que não. Quando ainda vivemos como se aquilo que Ele fez por nós não faz mais sentido no nosso coração e na nossa vida. Qual foi a última vez que você lembrou, por exemplo, da ressurreição de Jesus? Qual foi a última vez que você lembrou dos seus feitos?
Olha que interessante, porque nos versos 22 a 24, há um relato aqui interessante. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, olha só. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Evidência de que houve alguma coisa ali. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Olha isso. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Há relatos contundentes de que Cristo não estava mais naquele lugar. Mas mesmo assim, eles não acreditaram. Mesmo assim, eles não se voltaram para Cristo. Eu gostei muito de uma frase de John Calvino, que ele diz assim: nenhum homem fez muito progresso na escola de Cristo sem esperar com alegria o dia da morte e a ressurreição final. Eu vou repetir, preste atenção. Nenhum homem fez muito progresso na escola de Cristo sem esperar com alegria o dia da morte e a ressurreição final. Isso precisa causar em nós esperança. Nós deixamos também de enxergar um Jesus ressurreto em nossa vida diária quando a ressurreição deixa de ser a nossa maior esperança. Eu estou falando, aqueles discípulos ficaram tristes, porque o foco deles não estava na ressurreição, que são as promessas vindouras. Eles tinham promessa já estabelecida, eles viram o testemunho das mulheres, dos outros discípulos, mas o fato é que eles estavam presos à libertação política de Israel. Já parou para pensar nisso? Que nós estamos a todo tempo buscando um Salvador? Um Salvador para cada área da nossa vida. Queremos um Salvador lá no Congresso Nacional, queremos um Salvador lá no governo do Rio de Janeiro, queremos um Salvador na prefeitura, queremos um Salvador na Câmara dos Vereadores. Nós estamos buscando um Salvador para mudar a realidade humana. Mas aonde nós precisávamos colocar todo o nosso esforço e toda a nossa dedicação é em busca do nosso Salvador, para que Ele liberte pessoas, não dos governantes, mas liberte pessoas da escravidão do pecado, da escravidão de uma vida conturbada. E nós buscamos esse Salvador que nos liberte de todos os dilemas políticos, sociais, antropológicos, e nos esquecemos que a ressurreição nos trouxe vida e esperança para lidar com todas essas demandas. Meus amados, um Jesus que morre e levanta do túmulo é a resposta que traz esperança a todos aqueles que crê. É isso. Ele está conosco, Ele está caminhando conosco. Para que buscar em outro aquilo que só Ele pode trazer e só Ele pode nos dar e fornecer, que é aquecer o nosso coração, como Ele fez desses irmãos no final do texto aqui. Pare para pensar nisso nesse tempo. Aonde está a sua expectativa? Se é na ressurreição, ok, você está bem, o seu coração está aquecido, mas se não é, mude nessa noite, se volte para Cristo, porque Ele é a única esperança que temos. Só nele encontramos esperança. E talvez alguns de nós que está aqui ou que nos escuta, tem buscado esperança em tantos outros lugares. E não tem como, Jesus é a nossa única esperança. Não tem como fugir disso. O segundo ponto, nós vamos ver que a vida se torna frustrada quando a ressurreição se torna apenas uma informação.
Pode ser, amados, que aquilo que Cristo fez naquela cruz por você seja apenas um dado que você tem, uma informação que está na sua cabeça, que quando é perguntado você sabe responder. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite, até que ponto o impacto disso faz com que você viva aqui de forma diferente? Porque falta de conhecimento dos fatos não é a justificativa para a tristeza e a fuga daqueles irmãos, porque na verdade eles sabiam até demais. O verso 17 nos mostra que Jesus não apenas passou a acompanhá-los, mas também a dialogar com eles. E a pergunta que Jesus faz visava justamente despertar esse interesse. Jesus está aqui, naquela oportunidade, trazendo o coração deles à tona, aonde está a esperança daqueles homens. Ele se preocupa em revelar o coração. E o Cleopas responde, verso 18, desse texto que a gente está vendo. Ele responde: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Olha só, o discípulo falando se Jesus não sabia o que estava acontecendo. Para ele, esse estranho, naquele primeiro momento, apareceu do nada e está com a cabeça em outro planeta. Essa é a ideia que nos passa aqui. Por isso que a gente precisa, nessa noite, ressuscitar, não apenas na nossa memória, a ressurreição de Cristo, mas, sobretudo, ressuscitar no nosso coração essa verdade, que ela encha o nosso coração e traga para nós um desejo de viver para Ele ainda mais, e por Ele ainda mais, entusiasmado com a obra dEle ainda mais. Portanto, o problema deles não era a falta de conhecimento do que estava acontecendo, meus irmãos. Muito pelo contrário. Porque versos 22 a 24, eles vão ter claro ali as promessas de Jesus, ao túmulo, ou melhor dizendo, o túmulo vazio que foi apresentado pelas testemunhas. As mulheres viram ele ressuscitado, os anjos ali dando testemunho. Alguns discípulos que haviam visto o túmulo vazio, informação eles tinham de sobra. Os olhos, amados, deles só foram abertos e tiveram o coração aquecido só depois de Jesus falar sobre o plano de salvação, discorrendo sobre tudo que as Escrituras falavam sobre Ele mesmo. Versos 27 e 30. Eles, quando estão chegando na aldeia, ele entrando na casa, ele senta à mesa e parte o pão. E é impressionante constatar que para muitos a verdade da ressurreição não causa tanto impacto assim. Aqueles discípulos ficam espantados por Jesus não saber sobre os acontecimentos, mas eles mesmos não foram impactados pelas informações que eles tinham. Isso pode acontecer conosco. Os versos 19 a 21, a esperança se torna frustrada quando não conseguimos conciliar esse drama da cruz com o propósito de Deus. E eles explicam ali do que se trata, não é? Eles explicam aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Ele era profeta, veja, ele era profeta, acabou, ele morreu. Ele era poderoso em obras, em palavras. Aquilo que Cristo era em carne viva, deixa de fazer sentido para eles naquele momento, pela resposta que eles têm. Diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes, nossas autoridades entregaram para ser condenado, e eles vão explicando tudo isso. Eles fizeram uma descrição precisa, colocando a culpa da morte de Jesus e jogando para os judeus e tudo mais. Para eles, a realidade do que havia acontecido foi uma fatalidade. Mas nós sabemos que não. O que aquilo que era fatalidade aparente
se transformou, na verdade, na nossa esperança de vida. Na perspectiva daqueles homens, o que adianta tudo isso se os romanos continuam ali imperando e operando o seu reino de forma tão cruel? O que mais esperar? Para eles a esperança acabou já na sexta-feira e não no domingo da ressurreição. Na mente deles, queridos, e também na de muitos, os propósitos de Deus só acontecem quando tudo parece estar favorável. Por isso que há esperança também no meio das nossas tribulações. Não podemos excluir o sofrimento do plano de redenção, e fazer isso é ultrajar a cruz e o favor de Deus. Deus quer ser glorificado no sofrimento. Jesus glorificou o Pai no seu sofrimento. Nós também, a despeito do que vivemos aqui, a despeito das nossas frustrações aqui, a narrativa desses homens do caminho de Emaús nos conta que o drama da cruz, com toda a sua dor e sofrimento, foi finalizado como Deus sempre quis e planejou. A crucificação não é o desastre caótico que parecia ser. Não. E para muitos isso é verdade, para muitos isso continua ainda, sabe, sendo uma interrogação. E muitos ainda vivem, então, hoje, num achatamento da esperança, por não dar crédito ao testemunho de outras pessoas sobre o poder da ressurreição. Depois você vai ver em Hebreus 12, 1 a 3, falando sobre isso, sobre essa realidade. Os olhos daqueles homens estavam fechados até que, no verso 25, as Escrituras são expostas. O Evangelho é colocado diante deles. Jesus falando, vocês são insensatos, demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade, o 26, que o Cristo tinha de sofrer, entrar na sua glória? Ele no 27, começando por Moisés, todos os profetas, ou seja, preste atenção, em todas as Escrituras, Pentateuco, profetas menores, em toda a Escritura que eles tinham acesso naquele tempo, falava a respeito de quem? De Jesus Cristo. Apontava para quem? Para Jesus Cristo. Para a obra de Cristo na cruz. Os olhos daqueles homens foram iluminados quando a palavra de Deus, a palavra que Jesus ali então explica, a palavra que traz na sua centralidade o próprio Cristo, ela toca o coração e ilumina a mente deles, e os olhos são abertos. É isso que precisa trazer esperança ao nosso coração. Nada de frustração, porque a ressurreição não é apenas uma informação que temos, amados. A ressurreição foi a vida de um santo perfeito, que morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter a vida dele em nós. A ressurreição é a prova viva de um Deus que nos ama e nos atraiu para ele, a ponto de morrer por nós, naquela cruz. E é por isso que a gente vê a esperança, ela é restaurada, quando observamos que a Escritura revela o propósito da ressurreição. E aí, parte final, 26 ao 35. E é interessante que um comentarista vai destacar o fato de que Cristo precisava padecer, mas este não é o fim. Ele devia também entrar na sua glória. Deus não foi derrotado, ele triunfou em meio ao sofrimento, por meio de Cristo. Por isso que quando as Escrituras, queridos, são expostas, tendo Cristo na centralidade, quando você ler a sua Bíblia e ver Cristo em todos as entrelinhas, quando você ver Cristo em todo o texto, você vai compreender
que não há espaço para dúvida, não há espaço para tristeza, não há espaço para desesperança, não há espaço para incredulidade, porque Cristo está vivo e eu estou lendo sobre Ele e vivendo Ele na minha vida diária. Nós precisamos ler as Escrituras como um livro vivo, não um livro de ficção, não um livro de história. A Bíblia é a palavra de Deus que comunica vida na nossa vida, que traz Cristo na sua essência. Ele começa por Moisés e vai falando até os profetas. Me permita trazer uma citação de J.C. Ryle, que eu acho muito pertinente. Me escute mais um pouquinho, por favor. Ele fala: Cristo era a essência de todos os sacrifícios ordenados na lei de Moisés. Cristo era o verdadeiro libertador e rei, do qual todos os juízes e libertadores da história de Israel eram apenas figura. Ele era o profeta vindouro, maior do que Moisés, cujo glorioso advento enchia as páginas dos profetas. Cristo era verdadeiramente a semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Ele era o verdadeiro descendente em quem todas as nações seriam benditas. Ele era o verdadeiro bode de expiação, a verdadeira serpente de bronze, o verdadeiro cordeiro para o qual todos os sacrifícios diários o apontavam. Cristo era o verdadeiro sumo sacerdote, de quem todos os descendentes de Arão eram apenas figuras. Esses fatos e outros semelhantes, com certeza, foram alguns dentre os fatos que o nosso Senhor explicou aos 2 discípulos no caminho de Emaús. É isso, é Cristo vivendo, é Cristo ressuscitando em nós a esperança de confiarmos nele, somente nele. Quando nós encontramos nas Escrituras esse Jesus que faz todas as coisas terem sentido, o coração enche de regozijo, a esperança brota e o coração é tomado por uma chama ardente de amor por Jesus. O seu amor por Cristo está latente no seu coração, que faz você levantar todo dia, como eu disse, para caminhar e para poder ter mais um dia que você não sabe como vai ser. Você não tem como saber como será o fim do seu dia, mas o fato de você estar caminhando com Ele, Ele contigo, o fato de você crer nele e ter a pessoa de Cristo muito vivo no seu coração, faz diferença se os dias serão bons ou se os dias serão maus. Porque em todos os momentos, sejam bons ou maus, Cristo vai sustentar as nossas vidas. E a expectativa nele, corretamente nele, vai trazer para nós uma forma diferente de viver. A gente não vai ficar abatido. Vamos prosseguir. Aonde é o nosso fim? É aqui? Não, o nosso fim é na glória. E a gente está caminhando para lá. Mas caminhe para lá com Cristo vivo no seu coração. Não apenas uma ideia, não apenas, uma informação, mas a vida dele mesmo. A vida dele aquecendo o seu coração. Por isso que o Hernandes foi muito interessante uma frase que ele colocou assim: quando o nosso coração arde, nossa vida se torna um graveto seco para o fogo do Espírito. É isso. Está faltando fogo arder no nosso coração. É isso que por vezes falta. O propósito da ressurreição foi nos inserir em comunhão com Cristo e com todos os outros cristãos. A comunhão com Cristo nos leva de volta para os propósitos do Senhor e para perto dos irmãos, nos faz andar como igreja no Senhor. O verso 30. E aconteceu quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. O que não é isso, senão um símbolo de algo que o Pai nos concedeu por meio de Cristo, que foi justamente o que Jesus fez antes de morrer. Ele sentou com seus discípulos e partiu o pão. O que isso significa, senão, amados,
a comunhão que temos com Ele e uns com os outros, nessa caminhada que estamos enfrentando aqui nesse mundo. Nós temos Cristo e nós temos uns aos outros. Nós temos Cristo e temos o apoio uns dos outros. Você não está sozinho na caminhada, isso é belo demais. Você não anda sozinho, Cristo está com você. E você tem dezenas, centenas e milhares de pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você. O que você encontra na igreja, você não encontra em nenhum outro lugar. Não encontra. Repare que aqueles discípulos começaram desanimados. A expectativa deles estava equivocada. Mas agora eles terminam voltando para Jerusalém. Agora eles terminam com o coração aquecido. Agora eles terminam voltando para onde eles não deveriam ter saído. E eles voltam, 33, não é? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Aí acharam lá reunidos os 11 e outros com eles. Olha, isso aqui quando eu olho para isso aqui, eu penso, meu Deus, há muitos que por conta de expectativas equivocadas, esfriaram na fé, abandonaram até mesmo a igreja, abandonaram o Senhor, abandonaram os irmãos. Mas quando Jesus aquece de novo o nosso coração, o que Ele faz? Ele faz o retorno. É necessário dar meia volta e voltar para onde você não deveria ter saído. E talvez a minha fala seja para alguns de vocês aqui nessa noite, ou quem está ouvindo, está na hora de voltar, porque é lá onde Cristo quer que você esteja, é junto da comunhão do povo de Deus, junto com Ele, nenhum outro lugar. Emaús não é o seu lugar, não é, e nem o meu. Eles voltam para perto dos irmãos que estão reunidos, os 11, outros que estavam ali também. E eles passaram então a contar o que havia acontecido com eles. Eles não tinham nenhum tipo de expectativa ou esperança, eles saem só com notícias ruins, agora eles têm notícias boas. Por quê? Porque Cristo estava vivo no coração deles. Quando Cristo está vivo no nosso coração, a gente só tem notícia boa para dar. A gente transforma as notícias ruins com esperança e expectativa. A gente para de olhar para a vida como coitados e passamos a lidar com a vida como aqueles que têm Jesus que vai lutar por eles. É assim. Eu só quero fazer uma aplicação para você. Talvez você esteja como esses discípulos de Emaús, triste porque suas expectativas foram frustradas. Pare para pensar. Pode ser que você esteja depositando toda a sua confiança naquilo que é passageiro. Passageiro. Assim como aquela pessoa que numa oportunidade pegou toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, e a gente viu isso acontecer um tempo atrás, e investiram, e o investimento foi por água abaixo, perdeu tudo. Expectativa frustrada. Mas colocar a nossa confiança em Jesus, e somente nele, nós jamais iremos nos decepcionar. Jamais iremos nos decepcionar. Jamais. Jamais. O que fez Paulo continuar firme e constante em sua caminhada de fé? Às vezes eu paro para pensar na vida de Paulo. Gente, Paulo tinha tudo para desistir. Tinha ou não tinha? Tinha tudo para desistir. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, eu não vou ler, mas depois você veja, ele mesmo traz uma lista detalhada daquilo que ele sofreu. Só vou citar algumas coisas. Ele fala sobre prisões numerosas. Prisões numerosas. Açoites, muito mais. Perigos de morte, repetidas vezes. Ele diz, olha, 5 açoites dos judeus, e cada açoite desse significava 39 chibatadas, cada uma. Faz a matemática.
3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, Atos 14, 19 também. Naufrágios foram 3, uma noite e um dia no mar à deriva, caminhadas longas e perigosas, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre judeus e gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, cansaço, fadiga, fome, sede, jejuns frequentes, frio, nudez, pressão diária, com a preocupação que ele ainda tinha com as igrejas. Meus amados, quando eu olho para a história de Paulo, o que fazia Paulo não desistir? Por vezes a gente está desistindo com muito, não chega nem 1% do que ele sofreu, e a gente já quer desistir. E ele termina a vida dele, lá na segunda carta de Timóteo, o Mateus começou, não é isso? 2 Timóteo 4, falando, né, sobre encorajamento. O que faz Paulo ainda assim, preso, encorajar a igreja e irmãos? Ele está preso, e ele traz encorajamento ainda, a despeito da situação dele. E ele lá, prestes a ser morto, e tudo indica, tradicionalmente, não é? Ele foi decapitado pelo imperador Nero. A tradição diz isso. Mas ele termina a carta, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, com muita esperança e expectativa. Com sofrimento também, porque olha o verso 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ele diz assim, ó, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto na conta. Mas olha o 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Paulo termina a sua carta com a expectativa da eternidade, da ressurreição de Jesus. É isso que fazia Paulo não desanimar. Ele sabia em quem ele cria. Ele estava muito certo que ele era poderoso para cuidar dele e continuar cuidando enquanto ele estivesse passando por todas as atrocidades desse mundo. Paulo tinha os seus olhos fitos em Jesus o tempo todo e por isso ele ainda assim encorajava outros. O Senhor tem nos chamado nesse tempo para viver esse evangelho que nos traz entusiasmo, para que a despeito da nossa dor, nós ajudemos outros que sofrem também como nós. Que o Senhor, amados, nos leve aqui nessa noite e nos faça entender de que tudo está nas mãos dEle. E nada vai frustrar os planos dEle para mim e para cada um de vocês. Ele vai terminar o que Ele começou nas nossas vidas. Amém? Ele vai terminar o que Ele começou. Aguente firme. Olhe para Cristo, olhe para a ressurreição. Faça na sua vida diária reflexões sobre a obra dEle o tempo todo. Olhe para Ele, viva Ele. Porque aí sim você vai ter esperança diária em todo o tempo. Em todo o tempo. Vamos ficar em pé para a gente cantar um louvor. E vamos crer que Jesus reina, Ele está no trono, Ele está reinando, está preparando um lugar para cada um de nós. Isso é verdade, isso é fato. E Ele vai te levar em segurança. Você vai ser marcado aqui nessa vida? Vai. Vai ter açoites aqui nessa vida? Vai ter. Vai ter problemas aqui? Vai ter. Mas nada se compara à glória que está preparada para cada um de nós. Romanos capítulo 8. Fica firme nisso. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade. Vamos louvar o Senhor nesse momento.
és Rei soberano, Jesus. Aleluia. Está o Senhor entronizado, os anjos os céus e a terra, montanhas e mares, declaram Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus. Cante bem alto, igreja, ao Senhor. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. os anjos e os homens
Ó Deus, essa é a postura que queremos sair daqui deste lugar, prostrado diante do Senhor, prostrado diante a majestade do Senhor, prostrado diante a santidade do Senhor, prostrado diante desse Deus poderoso que Tu és. Ó Deus, por favor, aqueça o nosso coração nessa noite. Nos faz, ó Pai, nos deleitar na Tua presença diariamente, Senhor. Nos capture, Senhor, naqueles momentos que o nosso coração tentar se distrair com as coisas desse mundo. Naqueles momentos, ó Pai, que o nosso coração ficar abalado, nos faz lembrar que o Senhor vive e reina para todo sempre, e que nem nada vai poder nos separar do Teu amor, que nada vai poder nos separar da Tua maravilhosa graça, e graça, ó Pai, que se revela diariamente em nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque, ó Deus, é em Ti que colocamos a nossa confiança, Pai. A nossa confiança não está em outro lugar, e se estiver, ó Pai, nos conserte nessa noite. A nossa confiança precisa estar em Ti. Tu és o nosso Salvador, não existe outro Salvador. O Senhor é o que nos salva, que nos redime e que nos remiu aquele dia, ó Pai, naquela cruz. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua obra salvadora na cruz. Obrigado porque o túmulo está vazio, Senhor. Obrigado porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado porque essa verdade aquece o nosso coração. Aquece, ó Pai, porque o mundo é mau. Aquece porque, ó Deus, as circunstâncias e muitas vezes não são favoráveis. Aquece, ó Pai, porque estamos, ó Deus, ainda nesse mundo vivendo as atrocidades do pecado. Mas, ó Pai, quando olhamos para a ressurreição, nós, ó Pai, entendemos que nós não somos desse mundo. Nós somos do Senhor. Estamos aqui de passagem. Então, ó Deus, por favor, nos fortaleça enquanto estivermos passando por aqui. Nos dê vigor e esperança enquanto estivermos passando por aqui. Alegra o nosso coração com a alegria da Tua salvação, enquanto estivermos lutando a vida aqui. Por favor, porque nós somos Teus. Nós somos Teus. Nós somos Teus. Para todo sempre. Para todo sempre. Em nome de Jesus.